Vamos lá, pessoal. Semana 3, Skimming versus Scanning. Vou tentar explicar mais resumido aqui nesse vídeo, qual a diferença de um para o outro, tá? Todos dois são duas técnicas utilizadas na leitura da língua estrangeira, da língua inglesa aqui no nosso caso. Como nós estudamos o inglês instrumental, são essas técnicas que a gente usa. O que é o skimming? Acompanha aqui comigo. É o ato de fazer uma leitura rápida para retirar os conceitos e as ideias principais. Ou seja, você faz uma exploração geral do texto sem se deter a um ponto específico. Neste momento, você deve buscar a ideia geral. Quando estiver usando essa estratégia, você deve rapidamente passar os olhos pelo título, ler os parágrafos, as palavras-chave e quando você tiver terminado a leitura, saberá do que o texto trata como um todo. Então, gente, o skimming é dar uma passada no texto. A gente tem que parar com a mania, os alunos, da língua inglesa, de querer traduzir palavra por palavra, frase por frase. Não é assim que a gente faz, muito menos no inglês instrumental. O que a gente utiliza é essa técnica, que aí a gente olha lá no título e já tenta imaginar o que o texto está falando. Dou uma passada de olhos nos parágrafos para ver se tem alguma palavra, tento procurar as palavras-chave, entender o significado de alguma palavra para entender o que o texto fala. Então, skimming deriva de to skim, que significa desnatar, tirar da superfície. Então, é como se fosse extrair a nata do texto, tá? E agora o scanning. O scanning, ele também é dar uma lida rápida, mas deve-se usar essa estratégia quando o objetivo é encontrar algo específico no texto. Isto é, quando se sabe exatamente o que está procurando. É exatamente o que se faz com o scanner. Quando necessitamos copiar um texto, selecionamos uma informação específica e nos fixamos nela. Gente, então o skimming, eu quero entender sobre o que o texto está falando. Vou procurar imagens no título, palavras-chave, para entender o que aquele texto está falando. O scanning, eu quero encontrar uma informação específica. Então, eu tenho uma pergunta lá embaixo. Em que ano nasceu Dom Pedro I? Aí eu vou ler no texto e vou procurar só essa informação. Vou procurar então a palavra Dom Pedro I e data relacionada a nascimento, tá? Essa é a diferença do skimming pro scanning. Então, no scanner é quando a gente não tem muito tempo. E na consulta de frequências de dicionários você deve usar essas duas técnicas, tá? Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender que o skimming, eu tenho um texto todo e quero entender sobre o que o texto está falando. A gente usa o scanning quando a gente quer encontrar uma resposta certa, rapidamente, de maneira eficaz ali. Então, o scanning, geralmente eu tenho que ter a pergunta, Eu tenho que saber sobre o que eu quero procurar no texto. O skimming já não precisa. Outra dica que eu tenho para dar para vocês, gente, toda vez que tiver um texto, primeiro a gente começa pela pergunta, tá? Vou fazer o Enem nas questões de inglês. Não só inglês, o Enem eu dou dica em todas as matérias, porque é uma prova grande. Mas uma outra prova que você vai fazer de inglês, vai primeiro na pergunta e depois lê o texto. Porque você vai ficar perdendo tempo de ler um texto enorme, sendo que talvez é uma pergunta só sobre o texto. Igual aqui é só: the picture of the current Brazilian economy given by this article is... Aí eu tenho essas opções aqui, Então, o que eu teria que procurar nesse texto, gente? A parte que está falando da current Brazilian economy, a economia brasileira atual, tá? A imagem da economia brasileira atual. Aí, aqui já vem a resposta, Caso você tenha utilizado as estratégias, muito provavelmente você enxergou a alternativa certa, que seria a letra D. Lendo a primeira pergunta, você percebe que ela quer saber o estado atual da economia nacional. Alguns cognatos foram encontrados no texto: economy, economia, president, presidente, obstacle, government, taxes, possible, reduce, critical, controversial, reform, simplify. Essas palavras, elas parecem
que é no português, e realmente são, tá? Então, por isso que elas ajudam no texto. Usando o skimming associado ao predicting, o que é o predicting? Fazendo a previsão, eu acho que government é governo, você consegue ter uma boa noção do texto, que o texto fala que era uma situação difícil na economia do Brasil, tá? Então, espero que eu tenha ajudado vocês. Pro vídeo não ficar muito longo, gente, lê o texto com calma. Não precisa traduzir palavra por palavra, mas tenta entender lá no texto de onde que a gente tirou essa letra D aqui. Como é que eu tenho certeza que é faintly negative, ok? Esse aqui já tinha resposta, mas mesmo assim eu quero que vocês me encaminhem essa página aqui por foto ou por e-mail para eu anexar, tá?